Que Deus seja honrado, exaltado, louvado e glorificado pela sua vida. Amém, irmãos? Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Desejo a todos também uma boa noite calorosa de salvação e que Deus em Cristo Jesus encontre espaço no teu coração através da sua palavra. Confesso para os irmãos que é com todo temor e tremor que eu estou aqui nessa tribuna, porquanto todas as vezes que subo aqui eu sinto as minhas pernas tremer. Não é porque eu tenho medo de gente não, viu, irmão? Não tenho medo de ninguém. Também não é porque eu sou tímido não, é porque quando eu olho para vocês eu vejo a igreja de Deus. Eu não vejo homens e mulheres comuns, eu vejo a igreja de Deus que precisa de ouvir uma palavra que venha diretamente do trono de Deus. E a gente, como um vaso frágil de barro, a gente se preocupa, porque nós sabemos que não temos nada para pregar. Até porque eu não estudei faculdade, não tenho um bom português, mas eu tenho alguém que me acompanha, o nome dele é o Espírito Santo de Deus. Quantos trouxeram Bíblia? Levanta assim para eu ver o tamanho da sua. Eu fico contente quando eu vejo um crente com a Bíblia maior do que a minha. Porque depois que a tecnologia avançou, aí a desculpa é a Bíblia está no celular, Bíblia no bolso, a Bíblia está no tablet, a Bíblia está no notebook, e ninguém quase hoje carrega inário e nem Bíblia. E quando a tecnologia falha, o projetor falha, aí fica difícil. É por isso que nós temos que carregar a nossa Bíblia, não só na mão, mas no coração. Porque quando carregamos a palavra no coração, a boca transmite daquilo que o nosso coração está cheio. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que nesse exato momento está de joelho orando por essa semana de oração. Agradeço a Deus também pela vida do irmão Jefferson, da cidade de Capim Grosso, meu companheiro de oração, que ora no monte comigo, o irmão Hélio, Jocenildo, que está intercedendo por essa semana de oração e acompanhando pelo Facebook. Glórias a Jesus. Abra sua Bíblia em nome de Cristo, que nessa noite eu não quero ser enfadonho. Vou pregar só 10 minutos, amém? Olha aí, está vendo? Disseram amém. Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de número 11 e 12. Atos, capítulo 19, versículo 11 e 12. Todos que acharem, por sinal, digam amém. Sem perca de tempo, para não perder o costume, coloque a mão no ombro da pessoa mais bonita do seu lado e olhe dentro dos olhos dela, lá dentro do bago dos olhos, das profundezas, e diga já para ele ou para ela assim: por gentileza, não converse comigo. Eu não vim nessa noite bater papo, eu vim ouvir a palavra de Deus. Amém? A gente que está aqui da frente ministrando a palavra, a gente vê todo mundo perfeitamente direitinho daqui, irmãos. E ontem eu vi que antes de começar o culto já tinha 2 roncando. Esse sono não provém de Deus, esse sono é do diabo. Falo com convicção e autoridade. Porque tem gente que assiste o futebol, o primeiro tempo e o segundo tempo, ainda assiste a prorrogação e não dorme. Tem deles que assistem a novela toda, irmão. Tem deles que assistem a novela das 7 a das 8. Aí no outro dia ainda assiste à tarde, vale a pena ver de novo. Não vale a pena ver aquele Satanás não, irmão. E não dorme. Aí vem para o culto, ronca mais do que tudo. Às vezes eu penso que é um ventilador, quando é roncar, é o crente roncando. O lugar de dormir é na cama, irmão. Aqui é lugar de adorar. Amém? E os que não dormem,
fica passeando, transitando pela igreja, parecendo que a gente quer ver o vestido novo, o paletó bonito. Aqui não é lugar de passear, aqui não é desfile de moda, aqui é lugar de adorar. Tem irmão que é uma sede tão braba que parece que comeu sapo. Mas bebe água, irmão. Toda hora eu vou beber uma água. E por que não bebe antes do culto? Quando vai lá diante do juiz, do promotor, é no pianinho tremendo, não mastiga chiclete, não caminha, dá dor de barriga, aí vem na presença de Deus, fica passeando. Atos capítulo 19, versículo 11 e 12, amém? Feche os olhos e a boca e vamos falar com Deus. Eterno Deus e poderoso Pai, nós louvamos, Senhor, exaltamos e glorificamos unicamente o nome do Senhor, porque o Senhor é um Deus bom e a tua misericórdia dura para sempre. Invocamos, Espírito Santo, a tua presença de uma maneira poderosa no nosso meio. Repreende tudo aquilo que não te louva nesta noite. E que nossos corações sejam inflamados pelo poder da tua palavra. Fala conosco de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12. O tema subordinado para a mensagem que Deus trouxe ao meu coração é um vaso nas mãos de Deus. Repita comigo, diga, um vaso nas mãos de Deus. Agora olhe para a pessoa que está mais próximo de você e diga para ele: você sabia que você é um vaso? E é de barro. Porque se disser que é de ouro, ele pode querer se exaltar. Se disser que é de prata, ele diz que é de barro, porque se cair quebra. Mas ainda bem que existe um oleiro que pega o barro e transforma em um vaso novo, amém? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Atos 19, versículo 11 e 12 está escrito assim na palavra de Deus: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Amém? Parafrasear o que ora acabamos de ler, eu vou falar e na sequência, quem tem voz repete comigo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Queridos e amados irmãos, a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com vós outros foi esta palavra que ora acabamos de ler. Como eu já disse no início da semana de oração, eu quero repetir. Eu sou apaixonado pela Bíblia, porque a Bíblia, ela é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar, a fim de que todo homem e mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra.
Ou seja, a maior faculdade do mundo é a Bíblia, porquanto a mesma tem respaldo para todas as perguntas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas todas as vezes que eu me deparo no livro de Atos dos Apóstolos, a minha estrutura espiritual é inflamada, impactada pelo poder do Espírito Santo. Porque o livro de Atos dos Apóstolos é o livro do Espírito Santo. Se você for ler Atos capítulo 1 até o último capítulo, você vai entender que a atuação do Espírito Santo foi notória no meio do servo de Deus. O Espírito Santo era quem ordenava a vida daqueles homens, era o Espírito Santo quem comandava a vida daqueles homens. Se tinha uma comissão, eles não decidiam nada com a barriga cheia de cuscuz ou cheia de feijão. Eles, irmão, não decidiam nada numa comissão pela aparência, porque hoje, infelizmente, as pessoas se esqueceram de pagar o preço, de jejuar, orar para que o Espírito Santo revele, para que o Espírito Santo vocacione, para que o Espírito Santo separe. Porque quando o Espírito Santo separa, está separado. Quando o Espírito Santo chama, está chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o homem está na carne, a ótica do homem é diferente da ótica de Deus. Porque quando uma comissão se reúne na carne, sem orar, sem jejuar, vai escolher pelo grau acadêmico, vai escolher pela situação do homem, se ele tem muito dinheiro, se ele fala bonito, se ele é alguém de reputação na igreja. Mas o Espírito Santo, naquela época, escolhia, não era pelaquilo que o homem tinha, mas era pelaquilo que o homem era, homens de oração, homens que eram cheios, irmãos, de temor, homens que viviam uma vida de separação. A palavra santo quer dizer separado. E nesta noite o protagonista da mensagem que Deus trouxe ao meu coração é o apóstolo Paulo. Quem já leu as epístolas de Paulo, pelo menos uma das epístolas de Paulo, se apaixonou. Porque Paulo não foi um super-homem, Paulo não foi um homem de aço. Alguns pregadores, quando pregam sobre Paulo, eles trazem para nós que Paulo era um homem forte, que Paulo era um homem muito capacitado. Mas lendo a Bíblia Sagrada, eu começo a entender que Paulo era um homem como eu e você, sujeito ao mesmo sentimento de pecado. Paulo também, ele tinha suas dificuldades na caminhada evangélica. Certa feita Paulo escreveu: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu detesto, eu não quero fazer, infelizmente, eu acabo fazendo. E Paulo, reconhecendo a sua situação pecaminosa de homem carnal, ele disse: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Talvez a diferença de Paulo para nós é que Paulo era um sujeito que vivia com os pés na terra, mas a mente e o coração conectados na eternidade. E Paulo vivia pensando em tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e tudo que é de boa fama. Paulo não vivia intertido nas coisas seculares, porque ele sabia que ele estava no meio de uma grande batalha espiritual. E se ele brincasse um pouquinho de servir a Deus, o leão podia comer ele, porque leão é carnívoro, e leão só come crente carnal. Por que foi que o leão não comeu Daniel na cova dos leões? Porque Daniel não era muito gordo, de tanto jejuar, sequinho, o leão disse: só tem osso. E quando o leão observa direitinho, ele vê uma tocha de fogo, porque João Batista disse: eu batizo com água para arrependimento, mas eu estou pregando que vem um aí que é mais poderoso do que eu. E ele batiza com o que, João? Com o Espírito Santo e com fogo. O fogo do Espírito Santo consome o nosso pecado, consome a nossa carne, o nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso egoísmo. O fogo do Espírito Santo queima tudo aquilo que não presta. Bendito é o nome do Senhor. E Paulo esmurrava a sua carne, porque a Bíblia diz que a carne, ela milita contra o Espírito. Como nós possuímos duas naturezas, a carnal e a espiritual, a natureza que a gente alimentar, essa prevalecerá. Se a gente alimentar a nossa natureza terrena, vamos ser homens e mulheres carnais. Mas se a gente alimentar a nossa natureza espiritual, quando o diabo vir para nos atacar, ele vai bater em retirada, porque a Bíblia diz que o nosso inimigo, ele anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Mas quando ele chega numa casa, numa residência, e encontra
um casal que faz culto doméstico, um casal que se ama, um casal que ora, um casal abençoado, ele não tem poder de entrar nesta casa. Bendito é o nome do Senhor. Revestimento do Espírito Santo. O apóstolo Paulo era blindado pelo poder de Deus. E ele chegou a dizer assim, imagine o patamar espiritual que agalgou este homem chamado Paulo. Ele diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Imagine quem olhava para Paulo não via um homem comum. Quem olhava para Paulo contemplava a face de Jesus na face dele. Porque, irmão, a gente convida um drogado para vir na igreja, a gente convida uma prostituta para vir na igreja e a nossa desculpa é, vá para a igreja, não olhe para mim não, olhe para Jesus. Mas Paulo foi tão ousado no Senhor que ele disse, quer ir para o céu? Quero. Ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Que autoridade, irmãos. O homem pregava o que vivia, e o segredo da nossa vitória é pregar o que vive. A pior coisa do mundo é a hipocrisia. E Paulo se esforçava para pregar aquilo que ele vivia, para viver o que ele pregava, então tudo que ele fazia dava certo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o apóstolo Paulo disse, em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, que é pregoar a sua palavra. O apóstolo Paulo não era um homem pobre de marré, como eu que vim do tráfico de droga, e por misericórdia Jesus me abraçou, me chamou na sua graça, tirou a minha feiura e me deu beleza. Bendito é o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele estudava na faculdade de Gamaliel, era um homem intelectual, falava vários idiomas, era um homem que tinha vários diplomas na parede da sua casa, era um homem que tinha vários anéis e canudos, era um homem intelectual e conceituado na sua época. Mas quando Paulo aceitou a Jesus, sabe o que foi que ele disse? O que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Jesus Cristo. Paulo não valorizava o seu diploma, Paulo não valorizava a sua intelectualidade, porque para Paulo o que valia era o poder do Espírito Santo. E ele escreveu à igreja aos Coríntios dizendo, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus. A sabedoria de Paulo sem Deus era loucura, porque ele diz, a sabedoria humana é loucura para Deus. Paulo estava dizendo, nós necessitamos, nós dependemos do poder do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não vamos a lugar nenhum. Sem o Espírito Santo não conseguimos vencer a batalha espiritual, porque somos fracos mesmo, irmão, por natureza, mas com o Espírito Santo conosco, todo dia nós é convencido do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que ensina um homem a orar, até porque não sabemos orar como convém. Nenhum dos senhores aqui, nem eu, nem ninguém, nem pastor, nem pregador, consegue surpreender a Deus porque jejua, porque ora, porque tudo que nós faz é pouco demais. Tudo que a gente faz para Deus ainda é pouco. Se você acha que você está orando muito, não está não, temos que orar mais. Porque se a gente brincar, parar de orar, vamos perder o nosso casamento, como tem muitos casamentos destruídos. Maridos que não dormem mais na mesma cama com a sua esposa, vivem de aparência na igreja. Por quê, irmão? Porque brincou de servir ao Senhor. Enquanto a gente está brincando de ser adventista, está brincando de morar no céu, está brincando de salvação, o diabo não está brincando de ser diabo, o papel dele é roubar, matar e destruir. Estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo, Jesus está voltando. Todas as profecias bíblicas estão se cumprindo. A gente está percebendo. É homem casando com homem. Hoje é normal uma menina, uma moça pegar na mão de outra e chupar a língua da outra no meio da praça. E se você for pregar que é pecado, ela vai lhe processar e você vai preso. É homem casando com homem. Já foi decretado na Corte Real dos Estados Unidos o casamento de homem com homem, mulher com mulher. A Bíblia está se cumprindo, Romanos capítulo 1, versículo 25 a seguir. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, qual é bendito eternamente. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as próprias mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente o homem também se inflamar em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesma a merecida punição do seu erro. Jesus levantou uma igreja aqui na terra destemida,
Porque o Senhor disse: essa é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. O Deus não deu a nós um espírito de covardia. Se você for covarde, é melhor você desistir e voltar, porque Deus colocará alguém valente no teu lugar. Porque Deus não depende de mim e de você para que Jesus volte. Porque se Ele quisesse enviar um anjo hoje para proclamar o Evangelho nos 4 cantos da terra, Jesus voltaria hoje. Mas Deus está procurando alguém que seja sincero, alguém que tenha coragem. Eu vejo uns covardes, calça frouxa. Não, irmão, e se falar contra isso vai ser preso. E daí, rapaz? Eu só não quero ser preso mais como ladrão, como eu já fui. Eu só não quero ser preso como traficante. Mas se me prender porque eu estou pregando o Evangelho, eu vou pregar dentro da cadeia e Deus vai causar um terremoto lá e todo mundo vai se converter. Evangelho é oposição, meu filho. Não pense que servir a Deus é só se batizar aqui, se molhar aqui nas águas e sentar no banco da igreja e ficar com a cara feia de delegado de justiça. Evangelho é oposição. A Bíblia diz que toda árvore que formar e não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Nós somos denominados na Bíblia como árvore. E quais são os nossos frutos? Ninguém é apedrejado se não tem fruto. Você já viu alguém jogar pedra em pé de calombi? É uma vegetação que temos lá no sertão, na região. O mandacaru é aquela vegetação cheia de espinho, mas de ano em ano dá um fruto ruim, que só come passarinho. O humano não come aquele troço. Mas o pé de calumbi nem para cerca presta, para fazer poste de cerca, porque os paus é tudo empenado. Entra ano, sai ano, não dá um fruto. Quando você vê um cristão de braço cruzado, que tudo está bom para ele, é só light, não tem prova, não tem perseguição, fique na comunhão e perceba, é porque ele não está fazendo a vontade de Deus. Porque quem disse foi Paulo: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. E os nossos primeiros e piores inimigos não estão na boca de fumo, porque eu mesmo particularmente prefiro pregar para um drogado do que para um adventista. Eu prefiro pregar para um traficante na boca de fumo do que pregar para crente. Você prega para um drogado, um traficante, ele chora, se emociona e diz: irmão, ora por mim, um dia eu vou ser crente. Você prega para os crentes, ele fica corrigindo: olha, faltou o S. Esse versículo não era assim. Eu já conheço a Bíblia mais do que ele. E Paulo também enfrentou essa dificuldade. A Bíblia diz que Paulo passou, irmãos, 2 anos pregoando para os judeus. Os judeus rejeitaram a mensagem que Deus colocou no coração de Paulo, viraram as costas. Paulo se indignou e disse: não, o Senhor prometeu para mim que eu ia ser testemunha dele, ia pregar para rei e para governador. Se os cristãos não querem, eu vou pregar para os gentios. E a unção de Deus era tão notória e real na vida de Paulo, que Paulo estava aqui pregando o Evangelho, ministrando a palavra. Alguém chegava e dizia: Paulo, tem alguém ali possesso pelo espírito de demônio, e eu sei que tu está ocupado, mas me empresta o teu lenço. O lenço que Paulo usava enxugava o seu suor. O lenço que Paulo usava enxugava as suas lágrimas. E quando alguém pegava o lenço de Paulo e a pessoa estava lá possessa, endemoniado, não precisava nem Paulo ir lá para orar, só jogava o lenço de Paulo em cima da pessoa possessa e o demônio ia embora para o lugar dele. Tinha alguém ali, irmão, com uma doença incurável, uma enfermidade incurável. Já tinha passado por vários médicos especialistas e não resolveu o problema. Alguém chegava e dizia: Paulo, cadê o lenço? O lenço já foi, mas tem um avental. Por que avental? Porque Paulo, ele tinha um ofício, ele trabalhava fazendo tendas. E ele trabalhava com aquele avental para poder não se cortar, aquele avental de couro grosso. O pessoal levava o avental de Paulo e jogava lá em cima do enfermo. O enfermo era curado e o nome do Senhor era glorificado. E diz a Bíblia no texto que nós lemos no início: e Deus pelas mãos de Paulo, foi Deus, não foi Paulo, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos seus lenços e os seus aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. Bendito é o nome do Senhor. Queridos, quando eu começo a meditar na história desse homem chamado Paulo, a minha fé aumenta, porque a fé é certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Eu fico perguntando: Deus, cadê os Paulo do século 21? Somos cheios de tanto conhecimento, a gente conhece Bíblia, a gente conhece a igreja há 30 anos, mas você sabia que é possível ser um adventista de 20, 30 anos e até hoje não conhecer o Espírito Santo? É possível. Porque diz a Bíblia que tinha um homem pregador chamado Apolo.
ele era eloquente nas escrituras. E Paulo chega para ele e diz: Apolo, interroga, você conhece o Espírito Santo? Apolo disse: eu não, quem é o Espírito Santo? E tu conhece quem, Apolo? Ele disse: eu conheço o batismo de João, que é o batismo nas águas. Mas tu não conhece o Espírito Santo, não? Não. Paulo suspende as mãos para o céu, está na Bíblia, irmão. E de repente o Espírito Santo sobreveio sobre Apolo e os demais, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Queridos e amados irmãos, precisamos atrair a presença do Espírito Santo para os nossos púlpitos. Precisamos atrair a presença do Espírito Santo para a nossa vida particular. Porque não é um cargo de igreja que garante a tua salvação. Não é a tua frequência no culto da quarta, do domingo e do sábado que garante que você está bem com Deus. A nossa vida com Deus começa na nossa casa. Quando a gente começa a buscar o Senhor em casa, a gente se enche do Espírito Santo em casa. A gente não vem na igreja para buscar, a gente vem na igreja para oferecer sacrifício de louvores ao Deus Todo-Poderoso. Às vezes as pessoas pensam que sacrifício oferecido para Deus é só dinheiro, é ouro, é prata, é bênçãos materiais. E Deus, Ele quer de nós um sacrifício vivo, é o nosso corpo, um sacrifício santo e não profano, agradável e não desagradável. E não devemos nos conformar com este século, mas temos que pedir a Deus que nos transforme pela renovação da vossa mente, para que a gente experimente qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Você está pensando que Jesus está satisfeito com a situação de uma igreja morta dessa? Essa situação é mundial. Aonde eu passo, eu digo: será que ali tem mais uma alegria da salvação? E por incrível que pareça, as igrejas maiores e as centrais é as igrejas mais frias. Eu não sei porquê, parece que o povo é mais orgulhoso porque congrega numa central, porque tem ar-condicionado, porque tem bancos acolchoados. O que adianta ter um templo bonito, ornamentado, florido, microfone bom, som bom, mas a ausência do Espírito Santo? Interessante que tem muitos aqui no nosso meio que quando era do ralabucho, amanhecia o dia dançando forró, outros descendo na boca da garrafa, tomando cerveja, tomando cachaça, cheirando cocaína, fumando maconha. Quando era do mundo, o som do carro dele era mais caro do que o próprio carro. Aí entra no evangelho, mas o evangelho não entra nele. Aí bota duas baratinhas nas portas do carro. Irmão, tem que ter ética, porque senão vai incomodar o povo. E Deus levantou uma igreja, foi para tocar a trombeta mesmo, incomodar os moradores da terra. O Espírito de Deus é de poder, de amor e de moderação. O crente tem que ter autoridade. No dia que você descobrir a autoridade que você tem, meu irmão. Interessante que a alegria que eu tinha de dar murro nos outros, atrás do trio elétrico Maria Fumaça, de trocar luva, endemoniado, de dançar na boca da garrafa, eu tenho hoje de pregar Jesus nas praças da cidade. E hoje eles me chamam de louco. Irmão Reilly, você está louco, a igreja adventista não prega na praça, isso é coisa de pentecostal. Esse dia recebi um convite para pregar. Quando reuniu a comissão, alguém levantou, nunca me ouviu pregar, porque coisa ruim, irmão, é você falar de alguém sem você conhecer. Isso é pecado. Irmãos, ele é pregador, eu vi dizendo que tem um bom apelo, mas tem um espírito pentecostal. Me criticou, tem um espírito pentecostal. É melhor ter o espírito pentecostal do que ter o espírito de morte. Porque a gente canta o hino de 157, parece que é de fachada e de mentira. Quando a gente diz: o Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder e o Pentecoste fez brilhar, é só de fachada. Porque quando se trata do poder de Deus, irmão, cuidado, irmão, nós não cremos nessas coisas não. Quer dizer que o pregador tem que subir aqui parecendo uma munha. Irmão, é porque vai morrer para lá, meu filho. O lugar de morte é no cemitério. Esse dia a gente foi pregar numa cidade e o vice-prefeito da cidade era esposa de uma irmã adventista. A irmã: ô irmão, vai visitar meu esposo porque ele tem dificuldade de vir no culto. Eu falei: tá bom, irmã. Marcamos, fomos lá.
Chegou lá, o galegão me recebeu, o vice-prefeito da cidade, disse: irmão, é o seguinte, eu não gosto de ir na tua igreja não, porque os cabas vão lá para frente, parecendo que está morrendo, é bibibi, bibibi. Quando eu subo no palanque, ele disse, viu, o vice-prefeito, quando eu subo no palanque para dar meu discurso, eu suo a camisa, para conquistar a multidão. Já aqueles pregadores da tua igreja sobe lá e fica parecendo que já morreu, esqueceram de enterrar. Eu disse: não, vai lá essa noite, que eu também gosto de suar a camisa. Queridos, estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. Um dos sinais evidentes que estamos vivendo o tempo do Espírito Santo é que Deus me libertou do tráfico de droga para ser pregador do Evangelho. Um dos sinais evidentes do Espírito Santo é que Deus nesses últimos dias está pegando analfabeto e colocando para ser pregador do Evangelho. Porque segundo a ótica humana não haveria possibilidade de eu ser um pregador do Evangelho. Por quê? Não tem um bom estudo, não tem um bom português, não tem dinheiro, mas o meu Deus é dono do ouro e da prata. O Espírito Santo coloca palavras na boca do homem, ele usou a jumenta. Quando o profeta Balaão não quis fazer a vontade de Deus, Deus levantou uma jumenta. E nesses últimos dias, se Deus não encontrar profeta, Deus vai usar a jumenta, mas as pedras vão clamar e o nome de Deus será glorificado. Porque o Deus que começou essa obra, Ele vai completar até o dia da sua volta. Precisamos, irmãos, comungar dessa unção. A unção de Deus é algo que vem do céu para capacitar o incapaz. Com a unção de Deus, um homem com a queixada de jumento, chamado Sansão, matou 1000 filisteus. Uma queixada de jegue, mas a unção de Deus estava na vida dele. Um homem com a unção de Deus, chamado Davi, raquítico, magricelo, pequenininho, derrubou um gigante que estava no seu caminho. A unção de Deus. O homem com a unção de Deus, chamado Eliseu, esperou seu profeta subir, chamado Elias, e a capa caiu. Quando a capa caiu, ele bateu no Rio Jordão e o Rio Jordão abriu. Bendito é o nome do Senhor. Um homem com a unção de Deus, com um cajado de madeira, ele abre o mar vermelho. E as pessoas andam dizendo por aí um adágio mentiroso, que uma andorinha só não faz verão, só se for lá na política. Porque um político fiel, ele pode ser fiel como for, entrou no meio dos corruptos, ele acaba se corrompendo. Aí lá uma andorinha só não faz verão. Mas aqui na igreja é diferente. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, ele revoluciona até um país. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, se Deus estiver na vida dele, através dele, Deus salva milhões e milhões de pessoas. Porque o meu Deus não precisa de quantidade. O meu Deus não é de quantidade. O meu Deus é o Deus de qualificação, de qualidade. Gideão foi lutar e trouxe consigo 32 mil homens. Ele disse: vamos arrebentar com tudo, porque nós somos muito. Aí o Senhor diz: Gideão, é homens demais, vão acabar se exaltando, porque quem dá a vitória sou eu. Tá bom, Senhor, 32, então eu vou escolher só 10 mil. Aí selecionou 10 mil homens. O Senhor disse: ainda é muito. O Senhor fez uma prova, fez um teste, levou aqueles 10 mil homens para a beira de uma água, e todo mundo começou a beber água. E o Senhor disse: ó Gideão, aqueles que forem atentos, rápido, valente, esses são os escolhidos. E só foi 300 aprovados no teste de Deus. Gideão disse: Senhor, os inimigos são numerosos e só tem 300 homens, como é que a gente vai pelejar? E Deus disse: eu vou adiante de vós, dando a vitória. A igreja de Jesus começou com 12 homens, homens desacreditados, mas aquela igreja revolucionou o mundo da época, e até hoje existe essa igreja aqui na terra. E ela não para, porque o sangue de um cristão fiel e verdadeiro é como semente. Se matar ele, nasce 1000. Bendito é o nome do Senhor. E essa igreja ela vai prosperar. Essa igreja ela vai avante, porque o Senhor Jesus está voltando para buscar os seus escolhidos. A Bíblia diz, irmãos, que aonde Paulo pregava,
uma igreja era estabelecida. Deus era com ele aonde ele pisava. Métodos humanos não prevalecem. Aqueles fariseus da época querendo parar com a marcha da igreja, mataram alguns e a igreja começou a crescer e a prosperar porque Deus estava com aquela igreja. Gamaliel, um homem muito espiritual, temente, chama os irmãos em particular e diz: irmãos, você se lembra de Teudas? Levantou um grupo de pessoas insinuando ser alguma coisa, acabou morrendo e o grupo ficou disperso. Ele disse mais: você se lembra de Judas? Levantou um grupo de homens também dizendo ser alguma coisa, não prevaleceu, porque era obra de homens. Mas essa obra aí que esses homens estão fazendo foi de Deus. Vocês vão se encontrar lutando contra Deus, e quem luta contra Deus não prevalece. Deixa de mão. Não toque nesses homens, porque se for de Deus, ninguém pode parar. E como era de Deus, até hoje essa igreja existe. O homem pode mudar por causa da tecnologia, fica moderno, mas o nosso Deus, ele não muda, ele continua entronizado acima de todas as coisas. Em Deus não há variação e não há sombra alguma de mudança. E o Senhor prometeu que nos daria autoridade para pisar em serpentes, em escorpiões, em todo o poder do mal, na certeza de que nada, absolutamente nada, poderá causar danos àqueles que servem ao Senhor. O poder de Deus atuando na vida de Paulo. Você vai aprender agora nessa noite que existe uma diferença entre um homem cheio do Espírito Santo e um homem vazio. A Bíblia diz que havia naquela localidade 7 homens, filho de um sumo sacerdote chamado Seva, e eles eram judeus, ambulantes, tinham diploma, tinham anéis, canudos, e eles viram alguém possesso, endemoniado, e disseram: vamos expulsar também esse demônio, porque nós somos filhos de sacerdote. E diz a Bíblia que quando eles chegaram perto daquele homem endemoniado, aqueles 7 homens judeus, começaram a orar assim: eu te repreendo no nome de Jesus que Paulo prega. Interessante que não era o Jesus que eles conheciam, era o Jesus de Paulo. Eles queriam se esconder na sombra do ministério de Paulo. Eu te conjuro no nome de Jesus que Paulo prega. E diz a Bíblia que aquele moço cheio de demônio levantou dali, irmão, endemoniado, olhou para aqueles 7 moços e disse: quem são vocês? Nós somos filhos do sumo sacerdote, nós temos credencial, nós temos conhecimento da lei. Apresentaram tanta coisa. O moço endemoniado disse: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Imagina, irmãos, o império das trevas disse assim: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Paulo era conhecido no mundo espiritual. Os demônios tinham medo de Paulo, irmãos, porque Paulo, ele vivia uma vida de santidade. Agora eu quero ver crente noveleiro expulsar demônio. Esse dia eu estava pregando numa igreja, irmãos. Na oração final, uma visitante ficou possessa, 3 bancos de maçaranduba jogou para cima. Até os cabelos da sobrancelha arrupiou. Quando eu abri o olho, aquela igreja que estava lotada, só vi irmão pulando um canto, pula outro. Só vi a crente correndo. As minhas pernas ficou tremendo igual uma vara verde. Eu disse: estou arrebentado agora. A mulher forte, gordona, e os 3 bancos espalhados. O cabelo todo assanhado, arrupiado. E as pernas tremendo. Eu disse: e agora, Senhor? Todo mundo correu. Como homem eu tremi, como homem carnal. Mas como homem espiritual eu falei: o Senhor está comigo, não vai me deixar ela me pegar. Do jeito que ela fez com esses bancos, ela fazendo em mim, eu estou ruim. Aí quando eu olhei lá no canto, tinha mais ou menos meia dúzia de senhoras fervorosas. Castelo forte é o nosso. Aí eu disse: glória a Jesus, eu não estou sozinho. Se você nunca viu ninguém possesso, não queira ver não.
Era uma legião, irmão. Uma força brutal. Imagina aqueles bancos de Massaranduba, ela jogou por lado, espalhou. Aqueles bancos para pegar 2, 3 homens, irmão. Fui me aproximando e falei com as senhoras: irmãs, enquanto estiver indo no ninário, por amor de Deus, canta. Porque quem canta os males espanta. Aí foi que os homens de Deus, e aí, irmão Reiro, chega para cá, meu irmão, que o negócio está difícil. Aí veio um, pisou no braço, pisou. O outro pisou em outro braço, porque a força era bruta, violenta. O outro segurou aqui na cabeça, para o diabo não esbagaçar a cabeça da mulher no chão. Aquela luta tremenda. Daqui a pouco a mulher deu um grito, parecia, não era a voz da terra, um grito de homem. Eu disse: está repreendido, saia. Saiu. Daqui a pouco veio um de voz de menino, querendo bala. Eu disse: vai, aqui não tem bala não, que aqui não é doceria, está repreendido em nome de Jesus. Daqui a pouco outro com voz de mulher, dizendo que ia destruir ela, que ia levar para... E nós oramos, ficamos em batalha espiritual, em combate, quase até 12h30 da noite. Quando o pastor chegou, graças a Deus os demônios já tinham ido embora. E hoje a moça está batizada lá, bonita, para a glória de Deus. Será que a gente vai esperar para se consagrar quando a gente vê cenas como essa? Será que a gente só vai se converter de verdade, irmão, quando a gente vê o perigo do nosso lado? Quando a situação se agravar? A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, que é hoje. Invocar o seu nome enquanto Ele está perto. Porque eis que vem dia, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra e sede, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Aqueles 7 homens saíram dali todo rasgado, túnica rasgada, cara quebrada, todo mordido. Uai, saíram correndo. Oh, meu Deus do céu, o Jesus desse Paulo é poderoso mesmo, porque ele diz que conhece a Jesus, sabe quem é Paulo. Paulo era um tipo de crente, era um tipo de cristão, que não tinha cartão Visa, nem cheque ouro, não tinha crédito na terra, mas ele tinha crédito no céu. Coisa linda é um cristão que tem crédito no céu. Às vezes o cartão dele já até bloqueou, não tem mais um centavo na conta, está difícil a situação, mas quando ele dobra o joelho, o céu diz: você tem crédito aqui. Agora imagine Elias, o tisbita. Deus não mandou ele profetizar, não mandou ele falar nada. Ele chegou para o rei Acabe e disse: ó rei. O rei disse para ele: perturbador de Israel. Elias disse: perturbador é tu, tua mãe, teu pai, tua família. E outra: segundo a minha palavra. Olha que ousadia do profeta. Deus não mandou, porque todo profeta, quando profetizava, dizia: assim diz o Senhor. Mas ele disse: segundo a minha palavra, não vai cair uma gota d'água do céu. Imagine que o rei disse: esse profeta é doido, quem é ele para mandar nas comportas do céu? Mas quando Elias falou aqui na terra, Deus carimbou na eternidade: meu servo falou, está falado. Pum. E diz a Bíblia que passou 3 anos e meio sem cair uma gota d'água na terra. Sabe por quê? Porque o profeta tinha crédito no céu. E nesses últimos dias Deus vai levantar homens e mulheres com o mesmo espírito que possuiu João Batista, que possuiu o profeta Elias, que vão ter crédito na eternidade. Quando decretar aqui na terra, Deus decretará também no céu. A Bíblia diz, irmãos, que esses sinais hão de seguir aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, se alguma coisa mortífera beber, ele não lhe fará mal algum, e se impuser a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. E por que não está acontecendo isso nos nossos dias, irmão, no nosso meio? Porque a gente fica esperando por um falso reavivamento. Quando o Espírito Santo descer do céu, aí vai mudar a situação. Irmãos, coitado de nós se o Espírito Santo não estivesse aqui conosco. Desde o dia que ele desceu no Pentecoste, nunca mais ele subiu, ele está aqui na terra. Irmão, ele, porque a gente não consegue usufruir dos dons do Espírito Santo? Porque somos incrédulos. Tem gente que não acredita nos dons do Espírito Santo. Aí fica pensando que o dinheiro pode comprar. Eu tenho dinheiro.
O dinheiro pode comprar carrão, pode comprar mansão, mas o dinheiro não compra os dons de Deus. Porque diz a Bíblia que tinha um homem chamado Simão, ele era mágico, e ele chamou Pedro em particular, quando viu Deus operando milagre pelas mãos de Pedro e do apóstolo, e disse assim: eu vou te oferecer X, Pedro, para que eu receba também esse poder. Pedro disse: o teu dinheiro seja para a tua própria perdição. Tu está julgando adquirir o dom de Deus com dinheiro? O dom de Deus é gratuito. Tu não tem parte nem sorte neste ministério. O dom da palavra da sabedoria é um dom do Espírito Santo. O dom da palavra do conhecimento é outro dom do Espírito Santo. O dom da fé, infelizmente tem gente que está no nosso meio, nasceu da igreja, mas não tem fé, é incrédulo, não crê em nada, porque a fé é um dom de Deus, tem que adquirir através da oração. O dom de cura, tem gente no nosso meio, irmãos, que ora pelo enfermo e o enfermo é curado. Eu conheço irmãos consagrados de oração que tem um dom de cura dentro da igreja. Ele ora, Deus expulsa demônio. Ele ora e Deus cura, porque é um dom de Deus. Esse dom não se aprende na faculdade. Esse dom vem do céu. O dom de discernimento de espírito é um dos dons que a gente tem que ter nesses últimos dias, porque Paulo diz: mas o que faço e farei é para cortar a ocasião daqueles que o buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo que se gloriam. Sabe por quê? Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Aí Paulo diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Sabe o que Paulo estava dizendo? Cuidado, irmãos, que nem tudo que brilha é ouro. Não é porque tem um paletó bonito, e tem a Bíblia na mão, e tem uma boa oratória, que é um servo de Deus. Temos que ter discernimento, porque nesses últimos dias o inimigo levantará pregadores dentro da própria igreja para trazer heresia, pregando para o povo que Deus só quer o coração. O lugar do coração é no açougue. O profeta Jeremias diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí ficam os pregadores aí como massagista, dizendo que Deus só quer o coração, que não tem nada não andar de mini saia mostrando as pernas, que não tem nada não andar de todo jeito, os rudimentos do mundo. Importante é ser um bom adventista e entregar o coração a Deus. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que a sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Nenhuma. Que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que ligação pode haver entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como Ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o vosso Deus e eles serão o meu povo. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Se Jesus voltasse hoje, a situação da igreja era caótica. Porque tem pessoas que estão esperando Jesus voltar daqui a 1000 anos. A Bíblia não determina a data, mas as profecias nos fazem entender que Jesus está voltando e hoje está mais perto do que ontem. Cada dia que passa, os dias têm sido abreviados. Eu não sei se os irmãos estão percebendo. O dia passa rapidamente. Antigamente o sol nascia e demorava para esquentar. Hoje não, o sol já nasce estralando. 6:30 do dia o sol já está pegando fogo. Até parece que o sol está se aproximando da terra. Daqui a pouco ó, o sol já se pondo. Que dia foi que a gente estava, irmão? No ano de 2015, já estamos no final de 2016. Presta a entrar em 2017. Está passando rapidamente, irmão. Jesus está voltando. E essa semana de oração é uma semana de reavivamento espiritual. Deus quer mudar o rumo da nossa história espiritual. A minha oração, irmão, é que durante essa semana você seja beneficiado pelo poder dessa palavra. Que você não me ignore, ou esse irmão fala demais, vai espantar os visitantes. Palavra da verdade não expulsa ninguém, porque Jesus diz: quem não ajuda espalha, mas a palavra da verdade ela junta. Porque o povo aí fora quer ver Jesus na nossa vida e não está vendo. As pessoas que ainda não se batizaram, tem muito sincero lá fora, que eles querem se batizar, mas sabe por que não se batiza ainda? Por causa do nosso mau testemunho.
Às vezes subimos na tribuna, pregamos o que não estamos vivendo, aí o homem está lá fora, doido para se batizar, e diz, aí não vamos batizar não, porque fulano de tal, rapaz, que ele é crente em nada, e quando ele se converter, eu vou me converter. E sabe o que foi que eu descobri? Existem duas fases na vida de um adventista, a fase do convencimento e a fase do convertimento. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio, acompanhando o ministério, comendo pão e peixe multiplicado pelas mãos do Senhor, mas Jesus disse assim, Pedro, quando tu se converter, fortalece os teus irmãos. Precisamos nos converter, irmão. Eu preciso me converter. Eu preciso orar mais, porque quem ora muito peca menos. Um pregador amigo meu pregava dizendo assim, quem ora muito peca menos, mas quem ora pouco peca muito. Precisamos colocar no nosso coração o hábito de orar. Como Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, nós temos que ter o hábito de orar. Temos que ter o hábito de jejuar, porque quando vinham as provas, decreto dominical, que não poder comprar, não poder vender, e você não vai estar preparado para o jejum, e quando faltar comida, e aí, você vai acabar recebendo o sinal da besta, você vai acabar, irmão, negando o Senhor, virando as costas, dizendo, não, eu não aguento essa fome, que Deus tirano é esse? Mas Deus está nos treinando, é agora. Somos um vaso de barro, somos tão frágil, mas Paulo disse, temos porém esse tesouro, que é o Espírito Santo em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Nós podemos ser abatidos, porém não destruídos. Sabe quando é que eu vejo essa igreja crescendo? Quando houver oposição. Quando as autoridades invadirem os templos, colocando fuzil e pistola na nossa cabeça, e aí vai negar a fé, como é? Quando alguns ser arrastado nas praças da cidade, amarrado, imagine. Quando a gente está com o nosso filhinho, irmão, no braço, e alguém tomar, como aqueles mártires que eram jogados nas arenas dos leões, como o John Hus, que foi queimado vivo, e vieram queimar ele por trás. Ele disse, eu não sou covarde, queime pela frente. Enquanto a chama ia incendiando aquele corpo, ele cantava hino de louvores a Deus. Precisamos, irmão, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque estamos vivendo uma guerra espiritual. A minha guerra, pelo que você luta, de que lado você está, para onde você vai? Só existem 2 caminhos, ou salvação, ou perdição, ou vida eterna, ou morte eterna. Irmãos, vamos pedir ao Espírito Santo que nos batize com fogo. Precisamos ser renovados. O batismo com o Espírito Santo, ele é diário. Todos os dias precisamos ser renovados, visitados pelo céu, senão a gente não vai superar as provas e as lutas que está para vir sobre a vida da igreja. Agora eu estava conversando hoje com as irmãs à tarde, e eu fiquei imaginando, já pensou quando chegar aqui 2 homens na igreja dizendo, nós queremos nos casar aqui dentro desta igreja? Como é que vai estar a nossa fé? Ou casa ou vai preso, ou casa ou morre, e aí? Ei, diante dessas câmeras, eu falo para o inimigo ouvir, o sangue pode dar na canela, mas o meu Jesus eu não nego. A coragem que eu tinha para assaltar, a coragem que eu tinha para meter o revólver na cabeça de um, da coronhada, para arrombar uma porta de dia tamanho, Deus me deu para pregar o sangue de Jesus na terra. E Deus te trouxe aqui nesta noite, porque Deus quer te dar encorajamento. Deus quer fazer uma nova aliança contigo. Mas irmão, eu já sou adventista e eu preciso renovar minha aliança. Todo dia eu renovo minha aliança com Deus. E se você sente necessidade de renovar a sua aliança com Deus, eu convido a você que vem aqui na frente para a gente fazer uma oração aqui de joelho. Poderoso Deus e eterno Pai, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, estamos aqui, Senhor, a Tua igreja aqui em Tamaraju, prostrado no pó da terra, reconhecendo a Tua soberania, a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua glória. Estamos aqui como cacos de barro,
Porque aqui não tem nenhum super-homem, nenhuma mulher maravilha. Todos nós aqui somos pó, somos cinza. E dependemos da tua misericórdia. Se não fosse a tua misericórdia, Senhor, o fogo já teria nos consumido. Porque nós peca todo dia, quando não peca no pensar, no olhar, na atitude, peca por palavra. Mas estamos aqui porque queremos ser renovados pelo poder da tua palavra. Perdoa, Senhor, nossos muitíssimos pecados. Renova o nosso vigor espiritual e as nossas forças na tua presença. Repreende o diabo para bem longe de nós. Abençoa, Senhor, o nosso casamento. Abençoa a nossa família e cada amigo que nos visita. Que eles saiam daqui também abençoados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Saia daqui renovado em nome de Jesus. Você não é um crentinho como o diabo diz, você é mais do que vencedor. Diga para o seu irmão, você é mais do que vencedor. Diga, você é mais do que vencedor, meu irmão. Dê um abraço na pessoa do seu lado aí em nome de Jesus. Dê um abraço na pessoa do seu lado aí. Diga, você é vencedor. Você é vencedor. Aleluia. Querido, aleluia.